Presidente, senhoras e senhores deputados, realizou-se no passado fim de semana o 37º Congresso Nacional do PSD, Partido Social Democrata, e por isso gostaria desde logo de saudar os partidos políticos que se fizeram representar no encerramento desse Congresso Nacional, muito em especial o CDS-PP, na pessoa da sua Presidente, a senhora deputada Assunção Cristas, que nos honrou com a sua presença. Neste Congresso foi eleita uma nova direção nacional do PSD e foram também aprovadas as grandes linhas de orientação política do PSD para os próximos 2 anos, por unanimidade. Foi um Congresso em que se discutiram ideias e se aprovou uma estratégia com o objetivo de servir Portugal e os portugueses. Houve participação, houve debate e sempre com a maior elevação em todas as intervenções que tiveram lugar. O Dr. Rui Rio, novo Presidente do Partido Social Democrata, viu a sua moção global aprovada por unanimidade, a mesma moção com que se apresentou às eleições diretas do passado dia 13 de janeiro, e deu ao país um exemplo de união e de pluralismo. Alguns partidos políticos mais habituados a algumas regras do centralismo democrático nunca poderão perceber que a força da democracia reside no respeito pelas opiniões dos outros, mesmo quando diferentes, e que esse respeito é uma força e não uma fraqueza dos partidos democráticos. E, senhoras e senhores deputados, afirmei há pouco que o PSD aprovou neste Congresso a sua nova estratégia política. Uma estratégia essencialmente virada para o país, dirigida aos portugueses, concentrada no bem comum. Uma estratégia que exige de cada um de nós sentido de dever e sentido de serviço público. Como afirmou Rui Rio, ter as pessoas como o centro e a razão da nossa ação é a missão e a base fundamental do pensamento e da ação de um verdadeiro Partido Social Democrata. As grandes áreas que o Presidente do PSD definiu como prioridades para a estratégia futura do seu partido político decorrem e assentam muito nessa visão personalista e interclassista que concebe a política ao serviço das pessoas e não as instrumentaliza em benefício de um qualquer outro projeto de poder. Por isso, elegemos como grandes áreas de atuação futura as questões sociais e os desafios económicos do nosso país. Por exemplo, Portugal não pode mais continuar a ignorar os problemas da baixa natalidade que desde há décadas comprometem o nosso futuro coletivo, porque faltam medidas sociais de efetivo e decisivo apoio aos jovens casais para que estes possam ter os filhos que desejam, sendo por isso necessárias políticas públicas amigas da família que promovam a natalidade e favoreçam o acesso à habitação por parte das famílias jovens com filhos. Mas, senhoras e senhores deputados, Portugal também não pode continuar a abandonar os idosos à sua sorte, ou permitir que muitos hospitais que servem para tratar doentes se transformem em estabelecimentos para internamentos sociais. É assim preciso aumentar e muito a rede de cuidados continuados e paliativos e apostar decididamente numa estratégia de apoio aos cuidados domiciliários. O PSD não esperará mais. Iremos iniciar, por isso, uma discussão pública envolvendo as forças vivas da nossa sociedade sobre várias matérias de interesse na área social, económica e outras. Porque, por exemplo, no capítulo das políticas sociais se impõe uma abordagem corajosa que reforce a sustentabilidade da nossa segurança social nas próximas décadas e o PSD não deixará de confrontar os demais partidos políticos com esse nosso dever perante as gerações futuras. Porque a saúde é outra área que há muito preocupa o PSD. Ao contrário do que a propaganda oficial ainda vai sustentando,
Infelizmente, o Serviço Nacional de Saúde está doente. Listas de espera a aumentar nas cirurgias. Doentes há anos à espera por uma consulta de especialidade hospitalar. Falta de materiais de consumo clínico nos hospitais. Profissionais de saúde desmotivados e frustrados com a falta de resposta do Governo para os problemas do setor. O PSD reafirma hoje aqui uma gestão e a defesa de um Serviço Nacional de Saúde eficazes, com mais autonomia, que aposte mais na prevenção da doença, em vez de ter de a combater em fase avançada. A falta de investimento do atual Governo no Serviço Nacional de Saúde é simplesmente vergonhosa. Mas podíamos falar de muitas outras áreas, por exemplo, na educação, em que o PSD continuará a pugnar pelo regresso a uma cultura de exigência que conduza ao sucesso educativo e devolva aos nossos estudantes uma perspectiva de futuro em que o mérito e o saber sejam a medida dos seus limites. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, Portugal é um país há muito excessivamente centralizado. A decisão política é demasiado longínqua dos cidadãos. Defendemos, por isso, e tivemos a oportunidade de o dizer durante esta semana, quer ao Sr. Presidente da República, quer também ao Sr. Primeiro-Ministro, que defendemos uma estratégia de médio e longo prazo que concretize uma verdadeira reforma do Estado capaz de garantir, como afirmou o Presidente do PSD, um país mais equilibrado. Deputado, já ultrapassou o seu tempo. Vou terminar, Sr. Presidente, com uma melhor e mais rigorosa gestão da despesa pública. Na economia, Portugal tem de crescer mais e melhor. O Estado deve ser menos um empecilho ao empreendedorismo e cada vez mais um facilitador do investimento. E por isso, muitos destes desafios têm que ser enfrentados assumindo cada um as suas responsabilidades. Para o PSD, o governo do Partido Socialista está refém do Bloco de Esquerda e do concluir, Partido Sr. Deputado, Comunista. mesmo atendendo à tolerância inerente ao facto de estar a falar sobre o Congresso de um grande partido português, mas então, tem termino, que Sr. cumprir o Presidente, regimento. Faz favor. Dizendo apenas mais duas coisas. Que o PSD defende a concretização de muitas destas reformas e está disponível para promover um diálogo profícuo com todos os partidos políticos, sobretudo com aqueles que connosco têm mais proximidade. Muito obrigado. E permitam-me que diga, ao terminar esta intervenção, sendo hoje o dia em que o Sr. Presidente do Grupo Parlamentar, o Dr. Hugo Soares, termina as suas funções, em nome da nova Direção Nacional do PSD, quero apresentar os nossos cumprimentos e a toda a sua equipa que o acompanhou nos últimos meses. Muito obrigado.